Muito bem, estamos ao vivo para a nossa live. Vamos já então começar o nosso bate-papo com os irmãos do projeto DIS, Descomplicando Sonhos, sobre educação financeira. Vou então aqui já colocar o tema da live de hoje, vou fixar aqui no comentário. Enquanto isso, o Instagram já deve ir notificando para já ir chamando as pessoas para cá. Já está chegando por aqui o Jonathan. Aliás, hoje vamos testar aquele formato, acho que de botar aqui 4 pessoas na tela. Vamos ver se vai dar certo. Então já vamos lá. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho já para convidar mais pessoas para estar com a gente. Que essa live de hoje promete, gente. Só gente fera. Bate-papo vai ser muito bom. Jonathan chegou. Já vou te chamar por aqui então, viu, Jonathan? Vamos lá. Áudio, vídeo. E esse mosaico aqui de 4 participantes. Vai ser bacana. Entrou aqui o Projeto DIS também. Fala, Jonathan, tudo bom? Tudo bem, e você, professor? Tudo tranquilo? Maravilha, graças a Deus. Vamos testar aquele formato, né? Hoje vai dar Ver se certo. dá certo. Vai ser sucesso. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, como é que eu adiciono mais? Está aqui, Projeto DIS, convidando. Tô aproveitando. Deixa eu aqui mandar um aviãozinho também. Tá mandando aí? Tô aproveitando aqui, tô mandando. Tô pegando a galera que tá online aqui, Também, já tô aqui mandando também os meus aviãozinhos já para convidar o pessoal. Porque essa live tá imperdível, tem que estar muita gente conosco. Sim. Vamos lá, 20, já tô mandando aqui, acho que uns 30 aqui já. E vamos lá, mandando para mais gente. Sim. Eita, foi aqui tão automático, mano, até para você. Não tem problema, não. Pierre acabou de entrar aí. Já mandei aqui um monte de gente. Pierre chegou, deixa eu já adicionar ele aqui. Silvia, boa noite, chegou por aqui já. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Vendo e ouvindo bem. Que bom. Acabei de convidar também o Pierre. Gente, tô animado, é a primeira vez que eu faço esse mosaico aqui de live. Com 4 é a primeira vez que a gente faz também. Com 3 nós fizemos. Isso, com 3 nós fizemos. Então novidade para todos. Bom, aproveitar para dar aqui as boas-vindas, claro, para quem está chegando conosco. Já tem aqui Cimelo, Raso Machado. Eu tô lendo como tá, viu, gente? Desculpa. Alguns dá para identificar. Nicolas, Laurenise Oliveira, Angélica. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos para essa live. Cadê aqui o Pierre? Já chamei ele? Eu acho que sim. Acho que falta ele aceitar. Já convidei, falta só ele aceitar. Então, enquanto isso, quem está chegando com a gente, vai botando um aviãozinho, convidando mais pessoas. Nós vamos hoje fazer um outro bate-papo. Nós já tivemos uma primeira edição, acho que foi em março, não foi, gente? Foi. A gente conversou. Começo de março. E assim, falamos de um assunto talvez ainda um pouco inexplorado, mas graças a Deus, né? Pierre, Jonathan, Silvia têm feito esse trabalho fantástico, eu diria até corajoso, de falar sobre finanças pessoais, educação financeira, com foco para católicos. Pierre, meu irmão, bem-vindo, muito prazer, Deus abençoe. Boa noite, galera. Prazer estar com vocês aqui, viu? Primeira vez que eu estou num mosaico com 4 pessoas, estou me sentindo o máximo aqui também. Tá todo mundo igual criança. Sim, o máximo. Gente, mas olha, que maravilha. Então, assim, a nossa conversa foi tão boa no mês de março sobre esse assunto que ainda é um pouco inexplorado, mas tão importante pra gente. Sobretudo nesse tempo, né, de pandemia. Eu acho que ninguém mais consegue querer ouvir falar de pandemia, né? Mas nesse tempo a gente experimentou desafios financeiros, econômicos, desemprego. Todo mundo teve que se reinventar, talvez é a palavra do ano. E, claro, nós cristãos católicos não estamos à parte dessas realidades do mundo, né? Aliás, esses dias, hoje eu terminei de ler esse livro do Frei Raniero Cantalamessa, que ele fala uma coisa muito interessante sobre a relação com o mundo, né?
nós não estamos nós estamos no mundo, vamos dizer assim, de maneira antropológica, mas não ontológica. Olha só a expressão que ele usa. Ou seja, enquanto nós não experimentamos a glória, nós vivemos as realidades temporais. Precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, ter, portanto, uma previdência, né? Cuidado da vida que passa pelo econômico e material. Agora, o nosso descolamento do mundo, ele deve ser ontológico, ou seja, o nosso ser não está ancorado no mundo, o nosso ser está em Deus, mas a nossa relação com o mundo não deixa de ser antropológica. A nossa realidade terrena aqui está. Então, nada que é do ser humano, nada que é do antropos, né, do ser humano, deve escapar do olhar do evangelho. Então, a vida de oração sacramental, mas também estudos, lazer, família, arte, cultura, educação e, claro, finanças. Então, acho que com essa abertura, eu queria que vocês se apresentassem, falassem do projeto, enfim. Vamos começar essa live com tudo, que eu estou muito animado. Muito bem, vamos lá. Acho que a gente tem que apresentar o Pierre, que a última vez eu e a Silvia a gente já falou bastante, então vamos deixar o Pierre se apresentar ali, né? Começar se apresentando. Eu estava aqui enviando para o pessoal, por isso que eu estava paradinho quieto, tá? Chamando o pessoal para conhecer a nossa live hoje. Eu sou Pierre, formado em psicologia, pós-graduado também em práticas clínicas, mestrando em educação, graças a Deus. Tive a graça de conhecer esse casal maravilhoso, um presente que Deus me deu na minha vida. Nosso encontro se deu por inquietações, em perguntas, as perguntas nos moveram, e essas perguntas que nos moveram na nossa vida, a graça quando nos é dada, ela só é real quando compartilhada, né? E no sentido de compartilhar, a gente está levando essa experiência para as pessoas, e por isso que nós estamos aqui hoje, juntos aí com o professor. Gostei já de uma visão ontológica, antropológica, Cantalamessa, nossa, mãe do céu, que profundidade, a coisa toda. Começa com tudo, mas é uma alegria muito grande, né, estarmos aí nesse projeto e pensarmos justamente isso, né, esses dilemas da contemporaneidade, pensar esses dilemas aí que os cristãos estão vivendo, de ser solidário em tempo de pandemia, administrar finanças em tempo de pandemia, vida pessoal, relação com o dinheiro, né, sempre ainda um tabu. A sexualidade é um tabu para muitos, mas eu digo que o dinheiro é mais tabu que a sexualidade hoje, né? E aí nós vamos indo, enfim. Não vou começar a falar, senão me empolgo, né? Eu vou pegar o teu gancho. Pierre, você falou num ponto, acho que já começou muito bem mesmo. Uma vez eu ouvi um palestrante falando algo bem nessa linha, sabe? Rapaz, olha, você fala sobre sua sexualidade, sua vida matrimonial, conjugal, para os amigos. Mas você não fala que você está devendo, que está no SPC. Então é mais fácil nos expor na questão sexual e moral do que pedir socorro, né, nos expor financeiramente. Olha aí. Verdade. Essa é uma grande verdade, né? Porque, na verdade, eu vi que o Papa Francisco fez uma homilia muito bonita da unidade dos cristãos, né? Uma galera aí já chamando ele de comunista essa semana. Mais uma vez, coitado, né? Não foi só essa semana, não. Não, sim, eu sei que não foi, mas é que essa semana ele passou por isso mais uma vez, né? Mas, assim, ó, quando ele fala colocar tudo em comum, é justamente isso também, né? Essa reflexão de nós cristãos, temos a coragem de falar para os irmãos: eu não estou bem, eu estou devendo, está me tirando sono, não consigo ser fiel, não consigo trabalhar com meu dinheiro, tem causado incômodo no meu matrimônio, tem me causado vergonha diante dos filhos, vergonha diante da sociedade. Eu sempre dou um exemplo, né? De estar devendo, sendo ministro da Eucaristia, e servir a comunhão para a pessoa que eu estava devendo, né? Então, assim, nossa, nesses dilemas que o cristão passa, né? E que, de certa forma, temos que quebrar esses tabus para poder falar disso e sermos instrumentos de cura uns na vida dos outros, né? Então, ser cristão, colocar tudo em comum, não é no sentido de, né? Nisso que o povo está pensando, de colocar somente dinheiro, mas é de colocarmos nossas angústias financeiras e a solidariedade aí mover as pessoas, os irmãos, né? Maravilha. Silvia, Jonathan, deve ter gente nova aqui, com certeza também conosco. Se apresentem, fala como se deu esse projeto, esse grande encontro desse trio maravilhoso, né? Qual é a finalidade, enfim, se apresenta aí pra gente.
Um trio no mínimo inusitado, né? Pode ir, Silvia. Então, eu sou a Silvia, achei que você ia se apresentar. Porque eu sempre falo bastante, né? E eu fico me policiando pra eu não ficar falando, falando, falando. E o Jonathan não consegue falar. Fiquei esperando. Então, eu sou a Silvia, sou casado com o Jonathan, nós somos casados há 5 meses aí, já caminhando para quase 6. E sou bióloga com mestrado em ciências biológicas, doutorado em bioquímica. E estamos aí trabalhando nessa parte de finanças, que não é só finanças, né? Na verdade, finanças é apenas uma parte, ou é um termo um pouco genérico para tudo aquilo que o Senhor nos moveu, nos instigou, nos incomodou a fazer, né? E que envolve o ser como um todo, envolve todas as áreas da nossa vida. E a parte financeira é uma das áreas da nossa vida que nós precisamos olhar, né? Como já foi mencionado aqui, trazer luz sobre, para daí podermos pensar para que rumo seguir, como estou e para onde eu preciso caminhar a partir disso, né, dessa consciência. E que realmente é um tabu, e acho que justamente por ser esse tabu que nos instigou a querer trabalhar ainda mais, a reforçar, né? Na verdade, a parte financeira que fica em evidência, porque justamente a gente tem também esse intuito de reforçar que é preciso falar sobre dinheiro. Na família, é preciso conversar sobre dinheiro, entre pais e filhos, entre os esposos, e que as pessoas às vezes nem pensam na necessidade ou na importância, enfim, né? Então, isso é uma parte também que nos levou. E a partir da experiência que nós vivemos, né? Nós três, enquanto sempre inseridos na vida da igreja, né? Com jovens, universitários, toda a realidade pastoral e, né, da igreja, assim. E também a minha e a do Jonathan, a nossa realidade de casamento, de se preparar financeiramente para o casamento, que nos deparamos com diversas situações e que nos levaram a refletir sobre nós e pensar, poxa, tudo isso que nós estamos vivendo também outras pessoas vivem, e se nós encontramos meios para superar tudo isso, nós podemos ajudar também, né? Passar para as pessoas aquilo que deu certo para nós. E aí tornar isso evangélico, né? Como o Pierre comentou. Se a gente não compartilha, né? Não tem por que não compartilhar. Exatamente. E assim, o nosso maior problema foi que quando nós precisamos, nós não achamos ninguém, nenhuma referência que fosse católica para nos ajudar. A gente só achou as referências do mundo, né? Você vai, procura, tem um monte de pessoas falando sobre finanças, mas ninguém integra as finanças à espiritualidade. Então foi isso que a gente busca fazer dentro do projeto, né? Trazer as finanças, né? E não só as finanças, a integralidade da vida com um contexto católico, enfim, com um olhar mais evangélico, eu diria assim, né? E eu sou o Jonathan, eu tenho os meus 28 anos e sou engenheiro mecânico. Não tem ninguém aqui que seja formado em economia. Pois é. Ninguém da área da economia. Mas olha só como isso é interessante. Sim, quando o Jonathan falou de integrar a espiritualidade, e também vai além da espiritualidade, porque a gente integra o dinheiro na vida, por exemplo, biológica, que eu puxo um pouco para o meu lado, tem a parte que o Pierre, né, trabalha na parte da psicologia, então da saúde mental, do bem-estar, então bem-estar social, né? A gente vai trabalhando o dinheiro em todas as partes da vida, né? Todas as dimensões da vida, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente tem vamos lá ser mais delongas, né? A gente teve um bispo que nos animou para isso, né? O Dom Eduardo Pinheiro da Silva, com seu livro de Projeto Pessoal de Vida, nos deu essa fundamentação teórica aí, no sentido de quais são essas dimensões da vida, como trabalhá-las, como pensar à luz aí da doutrina da igreja, dos princípios cristãos, bíblicos, enfim. Dom Eduardo Pinheiro é um grande inspirador nesse sentido também. Dom Eduardo e Papa Francisco. Então começou bem demais. Sim. Papa Francisco sempre nos falando para sonhar, e agora ele até compramos recentemente o livro. Não sei se vocês têm ou chegou a ver, professor. O livro que ele falou, o título, né? Vamos sonhar juntos, que ele escreveu justamente em relação a
esse cenário de pandemia, então, foi publicado em 2020 e é um livro bem instigador. Então, essa parte do Não, sonho, tô louco por esse, viu? é, Agora ele tem também um encontro antes da pandemia, claro, né? Que são com alguns jovens economistas ou interessados que sim, trabalham a chamada economia de Francisco, Uhum. né? muito Então legal. olha que bacana a preocupação do Papa. Gente, então para quem está aí, me apresentar aqui muito rapidinho também, uma grande alegria poder conhecer esse trio, né, esses irmãos de Deus, porque é um assunto mais do que necessário. E aqui então também, né, no meu Instagram, tenho trabalhado, procurado trabalhar o que eu chamei de desenvolvimento pessoal católico. Por quê? Já há um bom tempo na renovação carismática eu sirvo como pregador, como formador, já viajou no Brasil, fora, enfim. Só que assim, o evangelho, como falamos no começo, não deve escapar de nenhuma área nossa. Todo o nosso ser deve ser iluminado. Então, dentro da renovação, eu até cheguei a lançar alguns livros. Pierre, depois eu te mando também, viu? Depois você me passa aí. De repente, no final da live, a gente bola um sorteio, enfim, quem está aí conosco. E acabei de lançar esse aqui também, que é uma tradução, né? Então, além de livros meus traduzidos, vão em uns 11, 12 já publicados. Mas além desse anúncio do evangelho, também me inquietava muito isso, né? É legal quando o movimento de Deus nos inquieta. Então, poxa, eu estou aqui no palco, num púlpito, no microfone, mas o evangelho tem que avançar na educação, na economia, na cultura, né, no meu ser profissional, porque estou na igreja, mas eu também acabo o domingo na missa e vou começar a segunda no trabalho. Lá eu também estou levando o evangelho, né, o meu ser profissional, a excelência com que eu faço minhas entregas, também é um testemunho. Então, com essa inquietação, comecei a falar um pouquinho mais por aqui, o que eu chamei de desenvolvimento pessoal católico. Aí vai liderança, gestão de tempo e, claro, passa pela educação financeira. Então, estou mais do que feliz com esse encontro. Do nosso primeiro encontro, nós já falamos um pouco, né, sobre dívidas, o quanto isso nos tira o sono, foi talvez até uma das coisas que mais mexeu, né, que quando você está endividado, você para de sonhar, porque não consegue fazer projetos. Então, um cristão católico lidar com as finanças, em algum sentido, é também retomar seus projetos, retomar seus sonhos, e aí casa muito com o nome do projeto de vocês, né? Casa muito com o projeto. Então vamos começar por aí. Quem está endividado, quem está perdendo o sono esses dias, esses tempos, como negociar, como sair de dívida, como manter a paciência, vai nesse aspecto psicológico, né? Realmente a economia não é uma ciência exata, ela vai muito de impulso, de emoções, de afetos. Como é que a gente resolve essa equação? Tem um livro que nós estamos lendo, que é do Daniel Kahneman. Ele foi o prêmio Nobel de Economia, só que ele é um psicólogo. E é onde ele mostra pra gente que, assim, as finanças, elas não têm quase nada a ver com matemática, no final das contas. É muito pouco. O dinheiro, ele acaba sendo só uma moeda de troca, no final das contas. Mas o que é muito interessante, é muito importante, é a nossa parte psicológica, né? É tudo aquilo que a gente viu e ouviu falar sobre dinheiro. Então as pessoas acabam gastando, se enchendo em dívidas, porque elas validam algo que elas viveram durante toda a infância delas. Normalmente, se você for olhar, as pessoas, quando já estão adultas, se você for conversar bem com elas, você começar a analisar a infância, você vê tudo que ela está fazendo agora com o dinheiro, ela valida o que, por exemplo, ela viveu com os pais dela, né? Ou a pessoa que acabou criando ela. Então é assim que ela vai tratar o dinheiro. Então começa por aí. Você tem que olhar para isso e entender que finanças é mais um autoconhecimento do que qualquer coisa. Você tem que começar a olhar para dentro de si para entender como você enxerga o dinheiro e qual que é a sua relação com o dinheiro. A partir disso, você consegue começar a fazer alguma coisa, né? Consegue mudar, digamos assim. E aí, para chegar na solução da equação, né, partindo do ponto desse conhecimento de porque é importante, a gente sempre quer resolver, né, que aquele problema acabe. Mas o que me levou naquele problema, eu acho que também é interessante refletir, que é um pouco disso que o Jonathan trouxe. Mas de maneira bem prática, meu Deus, eu tô cheia de dívida, não Não sei o que consigo, não fazer. sei para onde começar, né? Então a primeira coisa é ter clareza de quais são as suas dívidas, né?
O que tanto Isso. você deve, para quem você deve, faz uma lista, coloca no papel. Tira do mundo das ideias, daquilo que está ali só no pensamento, que é aquilo que vai te deixar ansioso, não vai te deixar dormir, aquilo vai ficar ali, né, rondando. Então, de maneira prática, pega tudo e anota. Anota, faz uma lista. Ah, eu devo para fulano, se for para pessoa física, né? Ou para o banco tal, para o cartão de crédito tal. E vai fazendo uma lista de para quem você deve e qual é o valor que você deve para cada É um. isso. Isso que eu ia falar, é importante colocar lá nessa lista, colocar até os centavos. É colocar assim, eu devo Bem detalhado. 1.845,53. Tem que pôr tudo. Não é 1.800 e pouco. Porque é nesse 1.800 e pouco que você se perde. O mês a mês é ali que você se perde, no pouco. Exato. E aí, até o Jonathan talvez possa ajudar melhor com essa parte de práticas, né? A partir do momento que você sabe exatamente o que você deve, para quem você deve, aí vai ter que priorizar. Porque provavelmente você está, por exemplo, atrasado, uma dívida que já existe há um tempo, é porque não existe ainda uma organização financeira que possa, né, suprir aqueles pagamentos. Então, talvez elencar o que eu vou pagar primeiro. Então, priorizar, né? Pode ser que sei lá, vou pagar a menor e vou deixar as outras, né? Vou colocar da menor para maior, não sei. Tem a questão também se é tipo parcela de carro, parcela de casa, bens que, por exemplo, se você atrasa muito, você pode perder, né? Né? Então, aí o que você vai priorizar? Vou priorizar a parcela lá do meu carro, porque senão a financeira vai vir e vai tirar o carro. Não sei, o Jonathan pode dar mais dicas nesse sentido. E como Só queria fazer uma priorizar. contribuição antes das Sim, dicas do Jonathan ali, porque o Jonathan vai para os objetivos práticos. Eu quero trazer talvez uma reflexão também de como esse processo de detalhar as contas não é um processo nada fácil. Porque é um processo, de certa forma, de confronto consigo mesmo, né? Com a sua história. Então, quando eu pego uma caneta e um papel, ou abro o computador e abro uma planilha e coloco a minha vida ali, entrar em contato com a vida talvez não seja tão prazeroso. E é por isso que às vezes se tarda tanto, né? De 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder detalhar. Porque é difícil enxergar a situação como ela está. Tem sentimento de fracasso, sentimento de insuficiência, arrependimento, culpa. Então, de certa forma, desligar algumas coisas e seguir a vida, às vezes é uma estratégia de sobrevivência psíquica, né? E aí, o Jonathan de certo ia falar disso, mas assim, começar num clima de oração é possível por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te abrir e te dar coragem de enfrentar algo tão difícil. Estou falando por experiência própria, né? Talvez aquele que fala, né, a partir de si, não tem como, é o saber experiencial, né? Mas, de certa forma, eu estou falando por quê? Porque dói, né? Você pegar e dizer assim, eu ganho R$ 2.000, eu ganho 1.500, estou devendo 20 mil e não sei por onde começar. E meu pai sempre me falou que era para gastar menos do que ganhar. E minha mãe também. E daí eu estou escondendo uma parte das dívidas para minha esposa. Meus filhos não sabem, só, né? E aí eu não conto para ninguém. E daí eu estou ali, de certa forma, num sofrimento muito grande que, humanamente falando, né, é difícil. E uma estratégia do quê? Uma estratégia de espiritualidade. Coloca uma música ambiente, bota o fone, respira, entrega essa dor, esse sofrimento para o Senhor. Às vezes chora, se for preciso, porque às vezes é preciso chorar, e dizer, aqui está então, Senhor, em meio lágrimas, né? Mas quem semeia entre as lágrimas colherá com alegria, né? Então, e ali, colocando entre lágrimas as dívidas, aí pode partir para os pontos práticos, que o Jonathan tem alguns aí. Isso que a Silvia falou tem que levar em consideração muitos detalhes mesmo, né? Do automóvel, da casa, enfim, do que vem primeiro, do que vem depois. Mas eu só digo esse aspecto que, se você tem dificuldade e é difícil, não se sinta vergonha, né? Porque realmente é difícil e você não é o único, tá? Nisso tudo. Então, deixe Deus te dar a mão e você começar. E sempre ter também a reta intenção de pagar. Não, né, não importa o processo, o quanto tempo isso
vai demorar, sei lá, você fez uma listinha lá, ficou, pensou, meu Deus, Devo, não nego. tá grande, e agora? Quantos anos eu vou demorar? Se demorar 2, 3, 4, não importa, é o processo, é o tempo, mas que você tenha sempre no coração essa reta intenção de pagar, né? Isso faz parte também do nosso ser cristão. Agora, por favor, marido, pode dar as próximas contribuições. É exatamente isso. Eu diria assim, o começo, né, o primeiro passo, que é isso que o Pierre falou, né, que é você sentar, né, senta num lugar tranquilo, onde você consiga não ter agitação nenhuma, respira, bota uma música, busca ali, enfim, um momento de oração, um momento teu. Busca às vezes o silêncio para você entender o que está acontecendo com você, acontecendo com as tuas finanças, entrega as tuas finanças para Deus, coloca nas mãos de Deus, né? Isso a gente até comentou na primeira live. O maior problema é que a gente não conversa com Deus sobre as minhas finanças. Eu não coloco as minhas finanças nas mãos de Deus. Sempre sou eu. Eu sou autossuficiente, eu sei o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, e é aí que acontece a maioria das contas, né? As compras, você vai e compra compulsivamente e de repente está devendo e não sabe como começar a pagar. Então, senta, né? Respira, relaxa, conversa com Deus, mostra para Ele, traz essa reta intenção no teu coração de pagar, se você está com dívidas grandes, enfim, e começa a listar isso. É como o Pierre falou, não é uma realidade fácil de encarar, mas é um negócio que é necessário. Se você quer a mudança, não tem como Deus vir e simplesmente jogar 50 mil reais na tua mão para você pagar todas as suas dívidas, se mês que vem você vai ter gastado os 50 e não vai ter pago. Entende? Então tem que fazer essa parte de sentar, olhar para suas dívidas. Listou, beleza, ótimo, dá um tempo, deixa lá, respira de novo, não vai querer resolver o problema num dia só, não é assim que funciona. No outro dia você vai lá, olha, beleza, então agora vamos colocar uma prioridade nisso aqui, o que eu vou começar a pagar? Aí vem aquilo que a Silvia falou também, casa, carro, né? Que bens eu posso perder? Depois, os bens que você pode perder, aí você tem que olhar o que é, eu diria assim, que tem uma taxa de juro maior, é o rotativo do cartão, é cheque especial, enfim. E daí depois vem parcela de loja, aí, assim, eu diria assim, por último, paga os parentes, porque parentes você não tem que pagar juros. A não ser que vai causar... Tomara que não tem nenhum cunhado aqui ouvindo. A não ser que vai causar uma briga em família, né? Mas... vai levar um bloco. Até isso eu ia falar, né, o Jonathan, ia até falar justamente disso, porque tem a questão das dívidas, às vezes, para as pessoas que você conhece, tem uma questão de relacionamento, né, que impacta diretamente. Então, o que acontece? Eu devo para um cunhado, se eu não negocio com ele, que eu não falo se você tem que pagar ou não, às vezes você pode negociar, você tem vergonha de assumir para o cunhado que está devendo. Aí deixa de ir no almoço de família, deixa de ir na Páscoa, no Natal, no aniversário. Parece tão pequeno, mas afasta pessoas, as dívidas. Então é preciso o quê? Respirar fundo e ver, eu consigo negociar com ele? Né? Se for possível negociar, na estratégia que o Jonathan está falando, de fato, os juros são muito importantes, porque vai te tirar dinheiro muito, né? Agora, se não há estratégia, é uma estratégia de sobrevivência familiar, talvez tenha que rever aí a instância de prioridade. Mas aí a coragem de negociar. Daí vem o quê? Humildade. Vem humildade de poder assumir que está devendo, porque às vezes o orgulho não deixa, né? Sim. Acaba sendo um exercício das virtudes, né? Sim. Gente, olha, isso que vocês falaram, e o Pierre também já começou tocando, quantos de nós, talvez aqui que está acompanhando essa live, já choramos também sobre aqueles boletos, né? Choramos sobre as planilhas, ou choramos para fazer uma planilha, porque realmente tem tanto a ver finanças com espiritualidade, que se a gente se desse conta, a gente falava mais e mais sobre isso. Quantas vezes nós, né, eu digo também a partir de mim, na outra live eu falei isso, né, que tudo que foi errado em questão financeira, eu já fiz. Então imagine só, eu fui aprendendo realmente a duras penas. Então quantas vezes nós gastamos, aliás, não colocamos nossa finança sob a graça de Deus, porque achando, essas coisas da matéria, né, do mundo, Deus tem nada a ver, Deus não se mete. Mas aí a gente gasta sem Deus
e quando está devendo e quer pagar, aí puxa Deus pro lado. Me ajuda, né? Aumenta o meu salário, dobra de um mês pro outro, né? Me faz eu ganhar na cena de uma hora para outra. Então, até o jeito de gastar dinheiro tem espiritualidade, porque envolve os afetos, carências, sabedoria, o exercício das virtudes mesmo, né? É para agora, eu vou saber esperar, eu vou saber ter um processo de acumular aquilo. Então, espiritualidade e finança tem muito a ver. O problema é que a gente gasta sem Deus e na hora que se endivida, aí pede ajuda quando já está tudo já mal resolvido, mal encaminhado. Agora sim, a luz no fim do túnel é que, eu não sei como é que vocês pensam isso, mas eu digo, não existe dívida impagável. Um dia se resolve, né? Sim. Exatamente. Não existe nada inegociável. Exatamente. Esse era um ponto que eu ia chegar depois de falar que não é para pagar o cunhado, deixa o cunhado por último. Mas é que assim, olhando pelo quesito realmente financeiro ali, a parte de juros, né? Realmente você vai deixar a família por último porque você não pagaria juros para eles, né? Mas, sobretudo, né? Olhando para isso, você tem que ir negociar. Então essa era a última parte, né? Sempre negociar. Porque aí você tem que colocar, aí entra aquela reta intenção, né? Se você tem a reta intenção de pagar, você tem que deixar aquela pessoa saber. Então aí você vai lá e fala para ela, ó, não posso, eu posso te dar tanto por mês e é isso. Então é assim que você tem que fazer, porque se você não faz, se você não deixa a pessoa ciente que você quer pagar ela, aí fica difícil. Aí realmente vira a história de ninguém mais nos almoços de família, né? É uma coisa que a gente precisa ter muita consciência é que não existe uma receita, uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas. Ah, eu estou endividado, o que que eu faço? Ah, beleza, você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Quando você cumprir esse checklist de passo a passo, todas as suas dívidas estarão ok. Não, isso não existe. Você não vai encontrar em lugar nenhum. E aí, essa questão de prioridade é muito pessoal, porque para cada um, a prioridade vai ser diferente. De repente, para uma pessoa que deve para um familiar, ele vai conseguir priorizar outros e deixar o familiar por último. Pode ser que numa situação alguém não possa. Sei lá, às vezes até o próprio familiar está passando por uma situação difícil, está precisando daquele dinheiro que te emprestou, que você usou, e aí você talvez tenha que priorizar pagar ele para ele também poder, né, viver e fazer o que ele precisa fazer. Então, cada realidade é uma realidade e eu acho isso muito bonito por, assim, numa visão particular, porque veja, nós somos únicos de fato e Deus nos fez assim, entende? Nós Até não somos área. em série que todo mundo é igual, o padrão que é pra mim, não, nem pro Jonathan, tipo, tem coisa assim que a gente é muito diferente, né? Mesmo assim, sendo casados, convivendo junto, e aí a gente tem que se alinhar nas diferenças, que pra mim é de um jeito, é melhor, pra ele do outro jeito. O PlayStation ou o sofá, né? É, exatamente, porque veja, nós não somos iguais, né? Nós somos assim únicos para Deus. Deus nos fez assim, né? Então, é uma realidade pessoal para cada um, para cada situação. Ah, sei lá, eu posso dever 20 mil reais e o Pierre dever 20 mil reais, mas são 20 mil reais diferentes, a realidade é diferente, para quem a gente deve é diferente, a minha situação é diferente, então, isso tem que ser levado em conta. Então, sempre leve isso em conta. Por que não dá certo uma receita? Porque não é para todo mundo igual. As realidades são diferentes. Porque nós somos diferentes, nós somos únicos. Lembre-se, Deus nos fez únicos, né? Nossa, Eu queria aproveitar, nossa, que legal, Silvia. Só para não perder a ideia. Vai. Só para não perder a ideia, perdão, já cumprimento o pessoal ali. Até eu recebi ali o Rafael. Mas olha só. Pois é. Essa questão de cada um é único, né? E aí com isso eu já digo o seguinte: cuidado com quem oferece receita mágica. Opa. Quem oferece uma receita pronta para você, 10 passos, 5 passos, 20 mil passos, receita, checklist para uma vida feliz, para sair das dívidas, para não sei o quê, essas promessas precisam de muito cuidado, né? Deus não trata todo mundo igual, então por que uma situação complexa como essa seria igual para todos, né? A reflexão da Silvia é muito importante. Agora cumprimento o pessoal aí, por favor, professor, desculpa. Não, também só para cumprimentar quem está chegando aqui, já tem algumas pessoas também comentando, inclusive aqui a Delma, uma querida irmã da Renovação de Roraima, grande formadora, parabenizando o nosso tema dessa live. Então aproveito quem está aí, tem uma pergunta, uma dúvida, um comentário,
clica aí na caixinha de pergunta, ela aparece aqui em destaque e a gente vai também interagindo, né? Falando sobre isso. Vamos lá, então vamos avançar. A gente ficamos aí. Aí, Pé, é Rinode? É pirâmide? Cuidado com o golpe. Falo nada, né? Prefiro manter o silêncio porque tá gravado aí. Perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Vai sim. Beleza. Então vamos lá. Falamos aqui um pouco de dívida. Outro ponto, acho que foi muito importante que vocês tocaram também, é não deixar essas dívidas às escondidas. O que infelizmente a gente vê muito, né? O marido que esconde da esposa, ou que o casal esconde dos filhos. Aí os filhos acham que está tudo bem de vida, né? Então pode fazer dívida, pode chamar os amigos e não sei o que, e planejar passeio quando a família está no vermelho. Esses dias um querido casal amigo nosso descobriu que o filho adolescente estava fazendo compra de videogame no celular de madrugada. Quando viu, chegou a fatura 300 e poucos reais no cartão. Então imagina só, é preciso então deixar as claras, né? Como está a situação financeira da família. Eu Exatamente. acho que tem uma coisa interessante que ele sempre traz uma coisa de fidelidade nesse sentido que eu acho muito legal. Então, vou passar. Que legal que você falou. Você falou da fidelidade, me veio outra reflexão também. Sabe o que acontece? Às vezes nós criamos um modelo de pai e mãe muito perfeito diante dos filhos. E isso para mim é um grande... Nossa, é uma violência. Como assim, Pierre? O que você está falando? Sabe aqueles pais que se mostram assim, ó, uma vida perfeita, organizadinha, nossa, uma vida assim de margarina para os filhos. Por que é violência? Porque os filhos não aprendem a lidar com frustração da vida. E eles carregam, né, uma introjeção de uma perfeição dos pais e que eles nunca alcançam. Porque todas as vezes que eles erram, por exemplo, ficou devendo na cantina, ou errou tal coisa, né, em tal lugar, ele não vai conseguir contar para os pais. Ele não vai conseguir lidar com isso porque o modelo deles é de que o pai e a mãe são muito perfeitos, então eles são muito inferiores. Então, o pai e a mãe que com humildade consegue falar para os seus filhos, falar que errou, mas como lidou com o erro, porque a questão não é mostrar a fraqueza para o filho, porque aí que vem, mostrar que errou para o filho não tem problema. A questão é como você vai mostrar para o filho a maneira com que você lidou com aquela situação. E ele pode aprender resiliência com os pais, ele pode aprender honestidade, humildade, paciência, virtudes e tanto mais, né? Então, esse é um cuidado que eu sempre digo para os pais, assim, muito importante. Nesse quesito, revela muito. Então, por exemplo, o meu filho aqui em casa, rapidamente eu digo, quando, esse mês, o orçamento baixou. É para tanto. Vai ter dia que vai ser ovo na semana, não vai ser carne, né? Nesse mês. Então, assim, por quê? Para entender que a safra não é do jeito que pensa, né? Do jeito que quer. Né? E ele contribui para isso. Esse mês a luz veio tanto. Esse mês, uma consciência que se dá pela vivência e não pelo conteúdo. Né? E nessa questão da fidelidade do casal, o que eu digo? O dinheiro pode estar revelando para o casal o nível de fidelidade do casal. Como assim, Pierre? Por exemplo, a mulher que não consegue contar para o marido que comprou um sapato e ela deixa escondido, é porque não há diálogo nesse casal e é uma traição. Né? O homem que escondeu, que comprou uma chuteira nova no futebol, ou que pagou 50 reais no racha lá do churrasco depois do futebol, e não contou para uma mulher, é infidelidade. Entende? Infidelidade mesmo. Quer dizer, a gente pensa só que é no sentido de ter uma outra pessoa, né? Então, de fato, ser verdadeiro dentro de casa, nossa, como tá vindo isso, né? É um exercício de humildade muito grande. É um exercício de se colocar diante do outro em verdade muito grande. E de novo eu repito, é possível somente pelas nossas forças? Claro que não. O homem foi ensinado como? Né? Na sociedade aí que a gente tem. Tem que prover a casa, tem que dar conta, nananã. Ele chegar para a esposa e dizer, amor, esse mês a gente gastou um pouco a mais e está faltando dinheiro. Eu contava com dinheiro lá da hora extra e vai vir daqui um mês.
não é tão simples assim para ele se abrir para a mulher e falar isso. A gente vem dizer assim, olha homem, seja verdadeiro para sua esposa. Não é, ele quebra muito paradigma dentro dele. Ele tem que assumir naquele mês que ele não deu conta. E dói para ele. Então, e a esposa pode ser um grande acolhimento de humanizar esse homem, ao mesmo tempo que a esposa também. Né? Então, cara, essa discussão vai longe nos relacionamentos dos casais e dos filhos, mas como é belo e maravilhoso que o que dá para, eu sempre penso, né? O que dá para viver depois disso, depois da situação problema, o quanto que Deus pode transformar e restaurar, porque as pessoas pensam assim, sair das dívidas. Dependendo da forma com que sai das dívidas, olha que legal, né, Jonathan Silvia, professor? A forma com que sai das dívidas pode restaurar uma família. Você pode simplesmente pagar contas ou, a partir disso, viver uma restauração na família. Meu Deus, vou longe, né? Lindo isso. Nossa, lindo demais isso. Agora eu vou aproveitar para dar aqui um testemunho muito breve. Falou em filho, família. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? E aí, assim, desde cedo a gente procura dar uma educação financeira para ela também. Entender o processo. Porque é muito fácil, até mágico, o filho chegar assim, o pai e a mãe saem, volta e aparecer o presente do nada, né? Às vezes eu venho de missão, por exemplo, viajando muito, tudo, então sempre gostava de trazer uma lembrancinha. Mas ela via do nada. E a gente começou a trabalhar, então, o processo de educação financeira. Eu comprei, por exemplo, um brinquedo que era de caixa de supermercado, e cada coisa tinha um valor, né? E ela botava assim, é 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Até não entendendo o que é o real. Depois a gente sai para trabalhar. Papai não vai trabalhar, mas o papai precisa. Porque tem pessoas que precisam do meu trabalho. Eu começo a não botar o trabalho como algo ruim, né? Um fardo. Não, papai ama o que faz. Pessoas precisam do papai lá. O papai ajuda as pessoas. E é através do trabalho que você... Você não gosta de bonequinha? É pelo trabalho que o papai comprou sua boneca. Aí ela disse uma vez, então vai trabalhar bastante para me dar uma boneca. Para ela entender que tem um processo, né, de trabalho para poder adquirir a boneca. E aí uma vez, né, antes dessa pandemia, saímos os 3, né, minha esposa, eu e ela, para o shopping, e era só um passeio mesmo, né, só para olhar. E a gente deixou isso muito claro, hoje não vamos comprar nada. E aí ela viu alguma coisa na loja e falou assim, papai, compra aquilo para mim? Aí eu disse, não, tá caro. Aí ela vai para a mãe, mãe, compra aquilo para mim? Não, também tô sem dinheiro, tá caro. Aí ela ficou assim parada, já sei, junta o dinheiro da mamãe, o dinheiro do papai e compra. Mas a gente vai pouco a pouco lidando, né? Que há um processo, que há um trabalho, que nem sempre, né? Vai ser carne, como disse o Pierre, nem sempre vai poder ser sim para tudo. E uma coisa interessante, mesmo que o casal tenha condições financeiras, nem sempre é pedagógico, é o momento de dar, né? Então esse não também é muito pedagógico pra gente. Muito educativo. Pierre deu uma né? quedinha aqui. Acho que o Pierre caiu. Acho que a gente pode aproveitar esse gancho, porque tem uma pergunta aqui da Delma. Opa. Ela falou assim, eu acho que quando se tem filhos, desde cedo já se deve envolvê-los no planejamento financeiro. A minha pergunta é, como desde cedo mostrar para os filhos a responsabilidade e educação financeira? Que eu acho que vai um pouco desse exemplo que você já deu, né, desse testemunho do que você faz, e qual é o momento que pode começar, tipo, né, que começa a falar com as crianças sobre dinheiro, sobre finanças nesse processo educativo, desde que ela é alfabetizada, ela começou a ser alfabetizada, né, que entende, assim, por exemplo, aprendeu matemática, já sabe ler e está aprendendo matemática, você já pode começar a introduzir de uma maneira dinâmica, e existem, às vezes, até nessa forma, assim, de brincadeira, né? Como você comentou, que tinha o caixa de supermercado. Entender, acho que trazer essa consciência que o professor colocou, de que as coisas não vêm do nada, né? Não surgem. O caixa eletrônico não vai ficar lá jogando dinheiro para fora para qualquer um que for lá e apertar o botãozinho. Porque o que tem na cabeça da criança? Que se ele vê, né, que o pai vai lá no caixa eletrônico e sai de lá com dinheiro, a hora que precisar de dinheiro é só ir no caixa eletrônico e pegar dinheiro, né? Por exemplo. É mágico. Mágico. Então, sempre trazer essa consciência do processo, né? Do trabalho, de também, por exemplo, não sei, alguns trabalham, por exemplo, com mesadas ou coisas assim. Até nesse próprio você pode trabalhar, sei lá, você ganha R$ 10 por mês, né? Uma hipótese de uma mesada. Mas o que ela vai
pensar em coisas, tipo, tá, você está recebendo esse dinheiro, você está recebendo por algo, o que que você vai se comprometer a fazer para receber esse dinheiro, né? Trazendo no sentido assim de trazer essa consciência. E aí esses R$ 10, o que que você vai comprar? Não determinar para a criança, né? Claro, aí depende da faixa etária, porque para cada faixa etária você vai tendo linguagens diferentes. O que que você vai fazer com esse dinheiro? Fazer, proporcionar que a criança mesmo possa pensar, e aí já começa a treinar o poder de decisão. Tipo, eu vou gastar os R$ 10, Boa. né? Os R$ 10 no sorvete, então tá, só que você vai gastar esses R$ 10, vai ser um sorvete e acabou teu dinheiro pro resto do mês, não tem mais dinheiro para nada, Legal. né? Então, o que que é melhor? E aí ir ajudando, porque o pai, a mãe, o educador, quem está ali com a criança, é a vontade auxiliar da criança, porque se ela está lá mais, né, na infância ali de 6 anos, 5 anos, 7 anos, início da alfabetização, ela ainda não tem um domínio total da sua vontade ou daquilo que é melhor para ela. Para ela sempre tudo vai ser bom, né? Então, o que que os pais, qual é o papel dos pais? Ser essa vontade auxiliar. Então, dizer, olha, e se a gente pensasse Educação da assim, vontade. assim, né? E aí você vai educando. E se você, aí é uma coisa que a gente trabalha muito no processo de educação financeira, é de você não gastar 100% da sua renda. Então, isso já é uma coisa que dá para ser introduzido. Ai, que desafio aí. É, né? Então, e olha que legal é você ter fazer a criança desde cedo e pensando nessas possibilidades. Então, beleza. Eu tenho R$ 10, eu vou gastar tipo R$ 8 e R$ 2 eu vou guardar. E aí, porque é um treino. Por que que pra gente é difícil hoje? Porque quando a gente estava criança, adolescente, a gente nem... Eu fui pensar nisso agora, com quase 30 anos, ou 30 anos já. Porque não tive assim essa educação. Então, quando a gente vai treinando desde criança, quando ele fica na idade adulta, não vai ser difícil, tipo, gastar só 70%. Ter um custo de vida que gira em torno de 70% da sua renda, o que é o maior dos desafios hoje para nós. Então, Esse seria, assim, uma espécie de o número mágico, né? Então, para a gente se Isso. organizar. Exatamente. Opa, o PR voltou. O PR caiu, mas está aí tentando voltar. Eu vou aproveitar e dar um outro exemplo também, assim, a partir do que a gente vive aqui em casa. Pierre, já te convidei de novo, ver se consegue conectar agora. Outro exemplo aqui de casa. A querida Regina está aqui também com a gente. Nossa querida irmã da renovação também de Roraima, um grande abraço. De fato, o que ela fala, esse assunto é um desafio para mim. Isso realmente independe, por exemplo, de quanto se ganha, de quanto se gasta, seja pessoas que têm alto poder, menos poder, a educação financeira, esses hábitos realmente nos acometem. Se não nos reeducarmos, pode gerar um grande problema. Falando nos filhos, aqui em casa ainda, a gente procura ter um trabalho meio lúdico, né, com a Helena nessa questão. Estou aqui chamando o Pierre, ver se ele volta. E aí, por exemplo, fizemos um cofrinho. Ela, eu quero uma boneca, uma Barbie, uma LOL. Quanto custa? Voltou o Pierre, estou aqui terminando um testemunho aqui em casa também. Então, quanto custa uma LOL? É tanto. A gente bota um cofrinho, vai de vez em quando colocando lá no cofrinho dela. De vez em quando ela vai, conta, né? Vê que está perto, que está longe. E aí, ela gosta muito de pintar. O que ela inventou um dia desse? Ela tem um cantinho dela aqui da arte, né? A gente deixa ela pintar a parede, colar as coisas dela. Começou a pintar uns papéis e colando na parede. Daí a pouco ela escreveu que era uma galeria e que cada quadro custava R$5. Aí, quem vem aqui em casa, né, a tia que vem, ou mesmo eu, a mãe dela, né, mamãe me dá R$5 por esse quadro, papai R$5 por esse. Eu acho legal porque eu incentivo ela até o empreendedorismo, né? Isso. Ela faz o trabalho dela, né, o produto do trabalho dela, vende e adquire o dinheiro para comprar a boneca. Então, veja que o ciclo ficou completo, né? Ela tem uma meta, mas para isso não vai ser de mão beijada. Ela tem um processo, ela cria, vende, guarda o dinheiro para comprar aquilo que ela quer. Então, desde pequeno, de uma forma lúdica, brincadeira, engraçada, a gente consegue já incutir
essas realidades na criança. Depois eu vou fazer um print e vou botar aqui um stories para você ver a galeria da Helena. Tá bom. O Pierre caiu de novo, né? Deixa só eu fazer um adendo aqui, que eu acho que eu estava na quarta série, mais ou menos, eu vivia algo parecido com isso, porque na escola eles incentivavam a gente a fazer gesso, né? Tinha uma aula de artes onde a gente fazia alguns tipos de gesso. Então o que acontecia? Eu fazia o gesso, aí também pegava aquele gesso e todo mundo que ia lá em casa, eu vendia para aquela pessoa. Tinha um valor lá, enfim, era um valor aleatório ali, né? Mas era algumas moedinhas que eu já ganhava naquela época, né? Então já para começar a conseguir compreender o valor do dinheiro, né? O que era o trabalho ali, e entender o quanto valia aquilo ali, né? O quanto o meu suor valia em dinheiro. Né? E essa questão da meta é muito importante, porque a gente trabalha com sonhos, né? Então, hoje, para nós adultos, às vezes, que não tem o hábito de poupar, começar a poupar é muito difícil, mas quando você tem um sonho, uma meta a ser atingido, isso te motiva, né? A meta te puxa. E aí, para as crianças também, por exemplo, né, no lugar de, mãe, eu quero tal coisa, isso que o professor colocou. Então beleza, vamos ver, quanto custa isso que você quer? Custa tanto. Então, nós precisamos juntar um dinheiro, em vez de... Por mais que você tenha o dinheiro para ir lá e comprar, mas fazer esse trabalho, né? Essa é uma oportunidade de fazer esse trabalho. Então, beleza, ó. Todo mês nós vamos juntar R$10, R$5, R$20. E aí tem o cofrinho para fisicamente, visualmente, ela ver que o dinheiro está ali aumentando. Beleza, vamos agora, chegamos na meta. Então, beleza, agora a gente pega o dinheiro e vai lá e compra. Dobra a meta, aumenta a meta. Isso aí, assim vai. Clássica, né? Essa. Gente, olha, a Regina fez uma pergunta aqui que eu achei fantástica. Vou dar aqui, permita dar um outro exemplo. Cadê o Pierre, gente, que não volta? Tá ruim de conexão, né? Pierre, sinalizei pra gente. A Regina disse que a filha dela, que é uma graça, aliás, as duas meninas, uma moçona já e uma pequenininha, acho que na faixa da Helena, tá fazendo slime, olha aí, e vendendo a R$5. Opa, o Pierre sinalizou, vamos ver se ele volta. E ela pergunta, deixa eu botar aqui a pergunta dela. Como eu poderia ensinar minha filha a administrar os valores que ela recebe com os slimes? Agora quem caiu foi o Jonathan. Um fato curioso, durante esse tempo de pandemia, a gente começou a tentar ver um monte de coisas para a Helena brincar. Então, compramos gesso para ela pintar, né, quebra-cabeça, enfim. Ela aprendeu a jogar xadrez, né, comprei um pequeno, depois ela ganhou um grande do tio, então aprendeu xadrez. Muita coisa para desligar do celular, né, e ao mesmo tempo ter o que fazer em casa. Uma das atividades, ela aprendeu a fazer slime. E aí nós fomos no Instagram, né, procurando aqui em Fortaleza, descobrimos um perfil muito interessante, com várias, né, diversidades e tal, bem bacana de slime. Fizemos o contato no direct e a pessoa veio deixar aqui em casa. Botou uma taxinha, Jonathan voltou, chamar ele aqui de novo. Então ela cobrou uma taxinha. Entrar ao vivo com o Jonathan, ver se ele entra aqui. Ok. Então cobrou uma taxinha e veio deixar aqui em casa. Eu achando que era uma pessoa adulta, né, empreendedor, alguém grande. Era uma menininha, sei lá, 10, 12 anos, com uma sacolinha de slime linda, sabe? Escrita à mão para Helena e tal, com uns 3 ou 4 que eu pedi no dia, né? E aqui, tio, né? O seu slime e tal. Mas uma graça. Claro que ela veio com a mãe, né? Mas ela fez a entrega, ela recebeu o dinheiro, entendeu? Porque é o produto dela. Aí eu perguntei, quem faz o slime? É sua mãe? Não, sou eu que faço. Minha mãe me ajuda a vender no Instagram. Gente, eu achei aquilo o máximo, né? Porque ela tanto faz o processo quanto vende e divulga lá no Instagram. E claro, minha filha adorou. Então esse lado, Regina, por exemplo, que ela está fazendo slime, de repente é uma veia empreendedora, cria aí um perfil no Instagram, né? Divulga, vende, ela vê o processo da entrega, claro, você acompanha, né? Faz a entrega, ela traça uma meta, como vocês falaram, eu quero esse dinheiro é para aquilo. Isso. E ela vai guardando, se esforçando, né? Quando se aproximar daquela meta, poxa, consegui comprar, consegui conquistar. Então, de repente, pode ser um grande meio de educá-la a lidar com esse dinheiro, a ver as metas e que, claro, mais do que nunca, não cai do céu, né? Tem um processo para conquistar o que se quer. E acho que uma coisa também que dá para ensinar ela nesse processo, estabelecer a meta de que para que é esse dinheiro, e aí é importante nunca usar todo o dinheiro, né? O Jonathan gosta muito de falar disso
da reserva. Então, Cheguei lá e regalou o olho. você já pode ensinar ela a estabelecer uma reserva. Ó, tantos por cento vai ficar para uma reserva, esse dinheiro você vai guardar, não vai mexer, isso é para uma emergência quando surgir. Então já vai criando essa consciência de reserva. Não sei se o Jonathan quer complementar alguma coisa nesse sentido. É exatamente isso. Tem que ter essa reserva, tem que começar a ensinar a criança desde cedo que ela vai precisar desse dinheiro, né? Vai precisar daquele percentual ali que você vai guardar, não dá para gastar tudo, né? Você não pode gastar tudo em brinquedo. Tem um percentualzinho aqui que você tem que guardar para gastar em brinquedo no mês que vem. Então tem que sempre ir ajudando eles nesse sentido. É exatamente isso. Pierre, bem-vindo de volta. Pois é, foi difícil de voltar. Cara, que coisa. Mas assim, ó, acompanhando um pouco esse assunto, tem uma coisa que acredito que a criança ela pode, desde o ventre já, educar no sentido espiritual, é de ensinar a criança a agradecer que tudo provém de Deus, entende? Acho que essa educação no sentido de que os homens têm uma grande dificuldade, os homens principalmente, né? Dizer, nossa, mas eu pago essa luz, eu pago essa casa, eu sustento essa casa. Eu? Será que sou eu mesmo que sustento? Ou estou administrando aquilo que Deus está me dando? Né? Então, acho que essa figura do pai ou da mãe, claro que temos mães solo, pensar nessa questão na hora de comunicar aos filhos da onde vem o dinheiro, né? É fruto do meu trabalho, mas o trabalho que Deus me deu, com o dom que Deus me deu. Acho que fazer essa ligação desde cedo é muito interessante. E o segundo ponto que vocês estavam falando aí, das didáticas muito legais, né? Das tantas didáticas que dá para usar com a criança, né? Para ela compreender. Mas tem uma coisa que o adulto tem um grande problema, é que o adulto tem medo de que alguém seja melhor do que ele, sabe? Os pais, na sua vaidade, não sabem disso. Eles querem que os filhos sejam, nossa, eu quero que meu filho cresça, eu quero que meu filho... Mas na hora que o filho vai ganhar mais, na hora que o filho está estudando mais, na hora que o filho estudou um assunto e sabe um pouco mais, o pai ou a mãe se sente ameaçado nesse lugar de saber. Não por nada, é coisa de psicólogo tá falando isso, tá? Mas eu percebo isso a rodo, entende? É muito grande essa vaidade do pai, né? No sentido de que, gente... não vai querer se comparar com a criança no mundo que ela está, né? Dizendo, ela está falando, mas isso porque você não tem luz para pagar ainda. Isso porque tu não sabe o que é trabalhar o dia inteiro. Contrário, né? Isso, né? Porque acontece muito, muito disso. De desmerecer a criança ou adolescente, dizendo, por que você ainda não sabe? Tá, mas ela ainda não sabe porque ainda não passou. Diante do que ela sabe, ela já está fazendo muita coisa. Agora eu pergunto, nós adultos, diante de tudo que nós já sabemos, de experiência, de acesso à informação, será que nós estamos fazendo o que a gente está cobrando da criança? Será que a gente cobraria como, né? Então é um grande cuidado que tem que tomar com as crianças aí, para não matar um espírito empreendedor, tipo de uma menina dessa, por exemplo, né? Boa. Nossa, e aí você falou um outro ponto também, além dessa questão espiritual, por exemplo, a Regina perguntou se é interessante que além desse processo, ela também vai comprar. De acordo com a maturidade, com a idade, pode ser uma próxima etapa, né? Para não pensar assim, ok, eu aprendi a fazer, ter o material, entendo que é um processo. Mas até o material parece que cai do céu. Então ela ir lá, escolher, ver o preço de um e de outro, e aprender de alguma forma a calcular o que ela vai vender para lucrar e assim por diante, pode ser também uma próxima etapa, né, para isso. E com relação à educação financeira das crianças, ainda um outro ponto interessante é que a Regina tocou um ponto que eu acho que também me aflige muito, sabe? Eu aprendi muito tarde, eu acho, a ter uma educação financeira saudável. E eu não quero isso também para minha filha, o ponto que a Regina colocou. Eu acho que nenhum pai, né, quer que o seu filho, né, sempre quer que ele se melhore, não enfrente os perrengues que a gente enfrentou. Então, as crianças, elas têm uma coisa que a gente, adulto, já não tem tanto. E eu menos ainda que vocês três, viu? Que é o tempo. Né? Então, se você, assim que a Helena nasceu, fizemos uma previdência privada, então ela tem o tempo a favor dela para aquele dinheiro ir rendendo. Se eu fizesse uma agora, eu teria que aportar mais em menos tempo, então já é mais complicado. Hoje eu trato com outras estratégias de investimento, né? Aprendi aí, depois vale um outro tema, né? Renda fixa, renda variável, assim por diante. Mas a criança, ela tem tempo. Então você pode colocar uma previdência, você pode educá-la no mercado financeiro, por exemplo,
a filha mais velha que está aí já na adolescência, bota um pequeno aporte, vai para a bolsa, começa a experimentar, deixa o dinheiro lá valorizando, né? Porque você tem um tempo para esperar. A gente adulto já não tem e tem que traçar então outras estratégias, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, professor. Lá nos Estados Unidos é uma prática muito comum comprar ações e dar para criança. Aqui no Brasil a gente não tem. Você vai, gasta 300, 400 reais, por exemplo, num urso de pelúcia e entrega para a criança e pronto, ela não usa aquilo. Então por que você não pega, não gasta aqueles 300, 400 reais? Esse ano nós fizemos 3 milhões de pessoas na Bolsa só. Sim. Lá nos Estados Unidos tem 80% de pessoas 80% na Bolsa. Da população. Quase a população inteira. Nós temos 3 milhões esse ano agora. Aqui no Brasil não dá 1% ainda. Estamos lutando para bater 1%. Não dá. Então, imagina você pegar, por exemplo, e dar para a criança esses 400 reais que sejam em ações. Cara, daqui 20 anos, quando a criança puder mexer com isso, quanto vai estar valendo? Olha que presente. Sim, exatamente. Isso daí é uma consciência que a gente deveria também começar a colocar nas pessoas, né? Não vamos fazer uma live só de bolsa depois, viu, gente? O que vocês acham? Sim. Fazer uma live só de bolsa, de renda fixa, renda variável. Sim. É que aqui tem tantos temas dessa live, né? Dá para desdobrar em tantos temas. Educação financeira dos filhos, investimento, endividamento. Nossa. Sim. E claro, essa live a gente faz para vocês. Então, se vocês quiserem, a gente volta aqui com outros assuntos, né, gente? Sim. Porque, assim, realmente, desdobramento tem demais. Exatamente. Eu tô vendo o pessoal falando bastante ali que tá com problema as finanças, eu não tenho jeito para as finanças. Entra lá no nosso perfil, manda um direct pra gente lá, conversa com a gente pode ajudar vocês, tá? A gente tá aqui para isso, é para isso que o nosso projeto serve, é para descomplicar os sonhos e a vida financeira de vocês. Então, entra no @projeto.ds e entra em contato com a gente. Sem problemas nenhum, estamos lá para isso. Aproveita já, digita aí, né, o endereço, @ do projeto, conhecer mais. Olha, essa turma assim, é fantástica. Pierre, Silva, Jonathan criaram um projeto chamado Descomplicando Sonhos, projeto da IES, justamente para ajudar católicos a melhorarem, né, lidar melhor com as suas finanças. Então, como é bom você ter uma pessoa, vamos dizer assim, de procedência, né, confiável, que lhe eduque, ele ajude a trilhar esse caminho das finanças. Porque, claro, por aí a gente vê que tem muito picareta, né, tem muito golpe, tem pirâmide, um monte de enrascada. E quem não tem trato com as finanças é presa fácil. Você pega alguém com desespero, né, no momento fragilizado, primeira porta que se abre, a pessoa entra a porta errada. Por isso que eu acho que a nossa função como evangelizadores, no meu caso, trabalhando no desenvolvimento pessoal católico, e vocês das finanças católicas, é abrirmos a porta primeiro. Sim. Ou seja, sermos os primeiros a chegar. Isso vale para a evangelização, né? Sim. Que a porta da Igreja Católica, do Evangelho, a porta do céu se abra primeiro para minha filha, quando eu a amo, quando eu catequizo, porque senão a porta do tráfico, da droga, né, do mau caminho vai se abrir. Então o evangelizador e os pais, por primeiro, tem que chegar antes. Nós também temos que chegar antes, né, dos golpistas, dos antivalores. Sim. Então nós temos que chegar antes. Por isso, pessoal, vai lá, visita o perfil. Já colocou aqui, Jonathan? Tô vendo, já colocou. Projeto.ds e aprende mais, que vale muito a pena. Exatamente. O que a gente faz, tá, professor? A gente faz um acompanhamento personalizado. Por favor, é um pedido meu para as pessoas, tá? Não entre naqueles vídeos que tem no YouTube, assim, ó. Você vai sair das suas dívidas em 15 dias. 15 dias, pronto, acabou. Aquela fórmula mágica que a gente falou. Isso não existe. É um processo personalizado, como a Silvia falou. Para você é diferente. Você é diferente de cada pessoa. Então a gente traz esse contexto. A gente tem que entender a tua realidade. Não é simplesmente uma fórmula mágica, um processo com 10 passos que a gente vai resolver o problema da humanidade, né? A gente tem que entender caso a caso. Escreve mais uma vez o endereço do perfil do Instagram. Gente, nós temos que criar um curso, bolar alguma coisa também para tratar isso cada vez com mais corpo, viu? Sim, com certeza. Eu vi aqui algumas pessoas, né, comentando assim, tipo, no sentido de, meu Deus, eu não tenho jeito, é muita coisa. Alguém, não lembro quem aqui, acho que os comentários já subiram, que tem carga genética para endividamento. Então, assim, gente, Nossa. Tem jeito sim, sabe? Eu até lembrei daquele livro, né, acho que do Cleto. Tem jeito, tipo, eu tenho jeito, você tem jeito. Por quê? Porque a gente não faz sozinho. É Deus que nos ampara, nos auxilia, né? Deus pode curar o nosso coração. Então, a primeira coisa é você, de certa forma, renunciar a esse pensamento.
Porque não é por nós mesmos, mas se você quer e se você se abre, Deus nos ajuda e vai nos capacitando, o Espírito Santo vai iluminando, porque parece estar um novelo lá, tudo embolado, né? Mas aos poucos, nessa conversa, às vezes conversar com alguém, a gente sempre fala, a pessoa que está ali dentro do problema tem mais dificuldade de olhar a porta de saída, mas quem tem uma visão de fora, às vezes consegue identificar essa porta de saída um pouco mais rápido. Então, pedir ajuda não é assim uma situação de fracasso, mas pelo contrário, é de amor com a sua própria vida, com a sua própria realidade, com o seu bem-estar, com a sua família. Então, tudo tem jeito, né? Tudo dá-se um jeito, assim, no sentido que nós não fazemos sozinhos, mas que nós vamos buscar, em primeiro lugar, o auxílio que vem do alto, né? Que é o que nos socorre em todos os momentos. Então, não se sintam paralisados por isso. Olha, eu gostei demais. Se vocês toparem, eu já queria... Vamos ver depois um outro momento como esse, porque foi muito rico. Então, se vocês quiserem já falar as palavras finais, despedir também, agradeço demais você aceitar esse convite. Que bate-papo mais importante, necessário e oportuno, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos você pela oportunidade de estar falando sobre isso, né? Falando daquilo que a gente faz, do nosso trabalho. Então, a gente entende a importância disso e a gente quer levar isso para todo mundo. A gente queria que o Brasil inteiro tivesse essa consciência financeira, que eles pudessem não sofrer mais, sabe? Porque a gente vê o brasileiro um povo sofredor e a gente sofre junto. Cada boleto que a pessoa não consegue pagar, cada hora que a pessoa não dorme, entende? Sofre. A gente conversa com muita gente e a gente sente isso. E parece que a gente traz pra gente, né? A gente carrega junto com a pessoa aquele sofrimento. E a gente não quer que elas sofram mais. Então é por isso que nós fazemos esse projeto e por isso que fazemos o que fazemos. O sentimento também de gratidão, agradecer a oportunidade e dizer, contem conosco. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós também temos esse sentimento e essa visão, enquanto católicos, enquanto cristãos, de comunidade, de fraternidade. Então, vamos nos ajudar mutuamente. Então, fica aí aberto para aqueles que precisarem, e se precisar a gente volta aqui, combinamos, vamos dando continuidade nesse assunto, e tem várias coisas aí que nós podemos, a gente sempre aprende enquanto a gente fala e ouve, então essa troca de experiências é muito enriquecedora, então com certeza estamos aí para isso. E professor, a gente vai ter que fazer uma semana inteira de lives, só assim, o primeiro dia vai ser só para sair das dívidas, depois como começar a poupar, depois para investir. Fazer um programa mais ou menos assim para o pessoal começar na segunda e terminar na sexta, assim, completo o negócio. Opa, olha aí, gente. Que tal, Pierre? Topa aí também? Vamos junto, né? Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Sempre é bom poder falar das experiências maravilhosas que Deus nos deu e as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E na certeza de que as pessoas, cada um tem um. Acho que travou aqui do pão. Acho que travou de novo. Gente, enquanto o PR volta, não sei como é que tá a conexão dele, a live vai ficar salva, vou deixar aqui no meu perfil, mas depois vocês baixam também. Vai lá no perfil projeto.ds, conhece mais. E no meu perfil vou deixar a live salva agora. E amanhã, 9 horas, vou lançar aqui uma promoção agora, tá? Amanhã, 9 da noite, eu vou sortear o meu novo livro, né? Então, quem comentar essa live hoje, amanhã, 9 horas, eu vou sortear dentro dos comentários um livro e mandar para você, para sua casa, tá bom? Então, saindo daqui, a live vai estar salva e comenta lá o que você achou. Gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Foi muito boa essa live, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Amém, Tchau, até a próxima. gente. Tchau. Fique com Deus. Tchau, gente. Fique com Deus.